Olá pessoal, meu nome é Diandra Zipinotti, sou farmacêutica e estudante de doutorado da UFES e hoje eu vou tratar de um assunto muito importante para vocês, que é a polimedicação nos idosos. O Brasil é o quarto mercado mundial de consumo de medicamentos, sendo o mercado farmacêutico brasileiro um dos 5 maiores do mundo. Dessa forma, a gente entra num assunto muito importante chamado polimedicação. A polifarmácia, ou a polimedicação, comumente chamado, é quando uma pessoa utiliza vários medicamentos de forma concomitante. Existem estudos hoje que mostram que uma pessoa que utiliza 5 ou mais medicamentos, com certeza existe uma interação entre eles, e essa chance é de 100%. Vale ressaltar que essa interação nem sempre é maléfica. Entretanto, quanto mais medicamentos um paciente utilizar, maior o risco dessa interação medicamentosa e a chance de efeitos adversos. Além disso, as nossas pesquisas e os dados estatísticos do Brasil mostram que mais de 50% dos medicamentos não são corretamente usados pelos pacientes, e isso agrava-se nos pacientes polimedicados, porque a não adesão ao tratamento e muitas vezes o cansaço por uma terapia longa dificulta ainda mais essa tarefa. E esse problema se torna mais exacerbado quando a gente trata dos pacientes idosos. Ter mais idade não significa ser doente. Embora o envelhecimento traga consigo habitualmente alguns problemas de saúde que podem ser minimizados com a inserção de um ou mais medicamentos. Os pacientes idosos, eles apresentam alterações fisiológicas que aumentam e potencializam o efeito adverso dos medicamentos. Essas alterações são mais evidenciadas a partir dos 65 anos de idade. Dentre as alterações fisiológicas apresentadas pelos pacientes idosos, podemos citar a massa magra reduzida, o metabolismo basal diminuído, uma diminuída capacidade pulmonar, além do fluxo sanguíneo renal e hepático reduzido, pluripatogenia, que é o aparecimento de várias comorbidades e doenças crônicas, além de imunossenescência, onde a capacidade imunológica do idoso fica reduzida. Além dessas alterações fisiológicas, o idoso também apresenta outras dificuldades, como deficiências sensoriais, como por exemplo, deficiência de visão, o que atrapalha a leitura de bula, atrapalha a leitura do nome dos medicamentos, além também de leitura de instruções em receituários médicos. Além disso, o idoso muitas vezes se confunde ou até esquece dos seus medicamentos e tudo isso interfere no tratamento adequado desse paciente. Portanto, a polimedicação praticada em larga escala pelos pacientes idosos, seja por prescrição médica ou automedicação, pode trazer consequências gravíssimas para esse paciente, como aumento da complexidade do tratamento, aumento dos fatores associados à não adesão à terapêutica, aumento de reações adversas, aumento dos riscos de interações medicamentosas, aumento dos riscos de intoxicação, riscos de hospitalização, além de custos desnecessários com medicação. E o uso inadequado de medicamentos é considerado quando os efeitos adversos e os efeitos maléficos superam os benefícios desses medicamentos. Ainda existem alguns medicamentos utilizados aqui no Brasil que são considerados potencialmente inadequados para os pacientes idosos, como por exemplo alguns anti-inflamatórios, como ibuprofeno e meloxicam, que aumentam o risco de sangramento gastrointestinal no paciente idoso, além de aparecimento de úlceras, além também que esses medicamentos não podem ser usados por pacientes idosos hipertensos. Uma alternativa terapêutica para esse paciente seria a inserção de paracetamol no caso de dor leve e moderada. Uma outra classe de medicamentos que também proporciona um risco para o paciente idoso são os antihistamínicos de primeira geração, que são aqueles medicamentos utilizados para o tratamento de alergia, como por exemplo o polaramine, o hidroxidina. Esses medicamentos, eles possuem uma eliminação reduzida nos pacientes idosos. Então, uma alternativa terapêutica para esses pacientes seria a substituição desses pela loratadina. Além desses medicamentos potencialmente inadequados para os pacientes idosos, devemos lembrar que associações desses medicamentos também podem reduzir a eficácia terapêutica, como por exemplo a associação de alguns anti-inflamatórios com antihipertensivos. Os anti-inflamatórios geralmente reduzem a eficácia dos antihipertensivos utilizados no paciente idoso. É muito importante que o cuidador de idosos informe ao profissional de saúde, seja o farmacêutico, o médico ou o enfermeiro, o que esse paciente está utilizando, pois não só o medicamento associado a outro medicamento vai interferir na terapia, mas também chás,
vitaminas e suplementos podem sim atrapalhar a eficiência do tratamento terapêutico do paciente idoso. Como, por exemplo, o ibuprofeno, quando associado ao chá de camomila, ele aumenta o risco de desenvolvimento de gastropatias. Além disso, outras ervas também, como a erva de São João, ginseng, podem atrapalhar e potencializar o efeito de alguns medicamentos, como por exemplo a digoxina, que é utilizado no tratamento de insuficiência cardíaca. Dessa forma, o profissional de saúde, tendo o conhecimento dos medicamentos utilizados pelo paciente idoso, da indicação clínica e da resposta individual de cada paciente, é possível que ele faça o ajuste da polimedicação. Frente às peculiaridades do paciente geriátrico, podemos lançar mão de algumas estratégias que possibilitam melhorar o uso de medicamentos por esses pacientes, como, por exemplo, realizar a adequada anamnese desse paciente, que nada mais é que revisar o seu histórico médico, se atentar para o histórico de medicamentos utilizados por ele, atentando-se ao fato da automedicação e associações medicamentosas, quando possível, reduzir o regime terapêutico, reduzindo o número de medicamentos tomados por esse paciente, se possível, prescrever com um embasamento científico e sempre começar o tratamento com pequenas doses, se atentando ao fato de reações adversas nesses pacientes idosos. Além disso, dar instruções repetidas para aquele paciente e certificar que aquele paciente incorporou as suas instruções. Então é isso, pessoal. É essa informação que eu queria ter passado para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento sobre a polimedicação, entre em contato comigo através do meu e-mail ou então através do Instagram dos Cuidados no Envelhecimento. Bom congresso para vocês!